Bom, pessoal, agora vocês já são programadores, já estão no Java, já estão nas repetições, direito e tal. E a gente vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês que toda vez que tem alguma coisa estranha, quer dizer, que a gente repete, que a gente fala assim, isso podia ser diferente, quem fez a linguagem pensou nisso. No caso da disciplina aqui de processamento da informação, tudo que a gente está aprendendo é tão clássico que vocês vão encontrar em todas as disciplinas, em todas as linguagens de programação. Os laços, os vetores, as matrizes, mas outras coisas acontecem a mesma coisa, por isso que eu reforço isso. Da vez que vocês perceberem que isso, podia estar um pouco melhor, com certeza quem fez a linguagem pensou nisso. Então, agora eu vou fazer um exercício para vocês sobre vetores. Lá atrás a gente fez o quê? A gente entrou com a estrutura de repetição, vocês começaram a ver repetição, que faz o quê? Que repete a mesma ação N vezes em função de uma determinada condição. Agora eu tenho um outro problema. Pode até ser a mesma ação N vezes, mas eu tenho para 1000 pessoas. Mas é o mesmo tipo. Vamos supor que a nossa disciplina de processamento da informação são 180 alunos. Vocês acham razoável declarar variável nome aluno 1, variável nome aluno 2, variável nome aluno 3, variável para 180? Então imagina o que é o sistema da UFABC, imagina o que é o sistema da USP. O que eu quero dizer com isso? A gente tem o problema de armazenar informações semelhantes que vão ser tratadas da mesma forma por um programa. Então o que a gente faz? A gente cria estruturas que na verdade são conjuntos desse tipo de informação. No caso, a estrutura mais simples desse tipo de conjunto é o que a gente chama de vetor. Então, em que eu defino um vetor que ele é um conjunto de posições de memória que eu vou acessar e é do mesmo tipo, quer dizer, eu tenho um conjunto de inteiros, um conjunto de reais, um conjunto de caracteres, de string, eu tenho conjuntos de todos os tipos possíveis. E eles estão na memória de tal forma que eu posso falar conjunto posição 1, conjunto posição 2, conjunto posição 3, porque senão eu não poderia repetir. Eu não poderia repetir a mesma ação para o aluno número 1, para o aluno número 2, para o aluno número 3. Eu teria que fazer sequencialmente. Tá? Então é por isso que existe essa estrutura. Eu vou fazer agora com vocês o exercício 2 da lista 4, um exercício muito simples sobre vetores, é bem introdutório justamente para mostrar a estrutura de conjunto de vetores. Então, vamos ler. Escreva um algoritmo que leia 10 valores inteiros e armazene-os em um vetor. Aqui já diz, mas por quê? É para não criar 10 variáveis. Inteiro 1, inteiro 2, inteiro 3. Não, é vetor de inteiros. Após a digitação do último valor, imprima os elementos com conteúdo par. Se eu não tivesse a estrutura de vetor, eu tinha que imprimir, declarar 10 valores, leia valor 1, leia valor 2, escrever 10 vezes a mesma operação para ler, verificar todos, por quê? Porque o nome da variável vai ser diferente. A gente vai ver que usando o vetor eu faço repetições da mesma ação em cima do vetor. Então ela é mais genérica e eu posso fazer de novo, 10 vezes, 100 vezes, 1000, 100 mil vezes. Imagina o que é o banco de dados que tem o CPF da população brasileira. São 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas. Imagina se vai ter uma variável Itana, uma variável João, uma variável Maria. Claro que aí já não é mais um vetor, são bancos de dados. Foi aí que surgiram os bancos de dados. Tudo isso vem da dimensão que o mundo todo foi adquirindo com essa coisa da quantidade de dados que a gente tem hoje. Mas a estrutura e o começo é esse. Então, quais são os resultados de saída? Número pares do vetor de entrada. Quais são os insumos? 10 valores de um vetor. Como transformar os insumos da saída? Percorrer os 10 elementos do vetor, ler, e para cada elemento que é par, imprimir esse elemento. Então, o problema é muito simples, é só que a gente está aqui mexendo com a estrutura vetor. Então, meu programa, dei um pouquinho chavinha, função dei um pouquinho chavinha, declaração das variáveis.
Como é que a gente declara o vetor? Um vetor de 10 posições, de que tipo? Inteiro. Se ele fosse real, real, vetor de 10. Se ele fosse string, string ou caractere, caractere, vetor de 10. Tá? E uma outra variável é outra variável, inteiro índice igual a 0, que eu já começo com 0. Então, enquanto o índice for menor que 10, escreva, digite um número inteiro. E leia aonde? No vetor de qual posição? Índice. Índice igual a índice mais 1, índice mais mais. Então vamos lá. O índice começou com 0. 0 é menor que 10? É. Digite o número inteiro, leia vetor de 0. Índice igual a 1. 1 é menor que 10? É. Digite o número inteiro, leia vetor de qual posição? 1. Então eu tinha o meu conjunto de 10, o 0 eu já usei. Agora eu vou usar 1. Índice igual a 2. 2 é menor que 10? É. Digite o número inteiro. Leia. Vetor de qual posição? 2. Vem para cá. 2. Índice igual a 3. 3 é menor que 10? É. Leia. Digite o número inteiro. Leia. Vetor de 3. Índice igual a 4. E assim por diante até 10. O que é super importante aqui vocês saberem, porque esse é um erro clássico, até a pessoa aprender. E se vocês errarem na prova, eu vou puxar a orelha, porque eu estou chamando muito atenção. Sempre, absolutamente sempre, em qualquer linguagem, o vetor começa da posição 0. Em algum dos exercícios eu falei para vocês, tem vezes que a gente começa com 0 e vezes que a gente começa com 1. Eu aprendi na minha vida a começar sempre com 0, eu não me confundo. Por quê? Porque se você começar índice de 1 e falar vetor de 1, você está jogando a posição 0 fora. Então a primeira posição está sendo jogada fora. E quando você chegar no 10, o vetor de 10 não existe. Porque na memória, o vetor de 10 é a 11ª posição de memória. E isso dá erro no programa. Então isso é super importante. Vetores e matrizes sempre, absolutamente sempre, começam da posição 0. Tá? Então, eu recomendo que vocês já comecem o indexador, a gente chama esse índice de indexador do vetor, o índice do vetor da posição 0. E aí tem que tomar só aquele cuidadinho de não colocar menor ou igual, porque senão você vai fazer 11 vezes e vai estourar a dimensão do meu vetor. O que acontece quando estoura a dimensão do vetor? O programa para, porque você reservou uma memória e passou essa reserva. Ele para, porque isso é um erro, tá? Bom, processamento de saída de 0, para pegar a posição 0, até 10 vezes, incrementando o índice. Se o vetor do índice, se o resto da divisão do vetor do índice, quer dizer, quando o vetor do índice igual a 0, é vetor de 0, que número que é? É o número que eu coloquei lá, pode ser 50. Né? Se 50 é dividido por 2, o resto é 0? É. Eu escrevo o número par, porque é isso que o programa está pedindo. Tá? Então, outra coisa que demora um pouquinho para perceber é o seguinte, o vetor de índice é a posição do vetor. O que está lá dentro é um valor qualquer. É o meu conjunto de 10, com 10 caixinhas. O que eu coloco na caixinha pode ser qualquer valor, mas a caixinha é a número 0 daquele conjunto. A caixinha é a número 1 daquele conjunto. Então, uma coisa é indexar o vetor e a outra coisa é pegar o conteúdo ou escrever no conteúdo daquela posição do vetor.